mas a gente fica feliz por poder estar aqui. Eu estou vindo pelo primeiro dia, os irmãos sabem que desde segunda-feira eu estou lá em Paudalho, no acampamento Palavra da Vida, e foi um tempo muito gracioso. Deus derramou graça naquele tempo, mas também a saudade aperta, viu? Parece que esse lugar aqui faz a gente bater o coração com uma saudade maior do que o normal. E a gente agora está aqui reunido para poder não apenas orar, mas entregar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos de Deus. Quando a gente se reúne aqui semanalmente, anualmente, né, para que durante essa uma semana, a gente vem aqui porque a gente compreende que a nossa vida, os nossos projetos, eles precisam estar resguardados nas mãos de alguém que controle divinamente e soberanamente a nossa vida. E somente quem pode fazer isso é quem? É Deus, somente Ele. O ano de 2020 veio para provar isso, né? O coração e a mente do homem faz planos, faz projetos, mas da boca do Senhor vem a resposta certa. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente se reúne aqui, porque a gente começa a orar e buscar ao Senhor e reconhecer que Ele tem o controle da minha, da sua e da nossa vida. Então eu gostaria de te convidar, tendo isso em mente, a abrir sua Bíblia lá em Romanos 8, 28. Vamos ler esse versículo juntos, talvez você já o saiba de cor. Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Vamos ler todos em uma só voz esse versículo? Você que está aí na sua casa, acompanhando aí da sua casa, também pode ler em voz alta conosco. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra diz bem assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler mais uma vez? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Que convicção plena essa que a gente precisa ter ao entrar no ano de 2021. Que todas as coisas, elas certamente cooperarão para o seu bem. O texto não diz que todas as coisas serão necessariamente boas, que tudo o que vai acontecer vão ser coisas boas, mas são coisas que cooperarão, que irão facilitar, que irão direcionar para o seu bem maior, para a sua alegria final, para o seu amadurecimento, para o seu direcionamento. Isso que o texto está dizendo para nós. Não é que tudo que a gente vai encarar, certamente dificuldades baterão na nossa porta no ano de 2021, dificuldades virão, mas até mesmo essas crises, elas vêm para o bem, para cooperar a minha e a sua vida, a fim de que a gente se aproxime mais de Deus, a fim de que a gente tenha um relacionamento mais sincero, genuíno com Ele. Vamos então abaixar a nossa cabeça e orar agradecendo por esse Deus que controla a nossa vida, que é o dono da nossa história. Senhor Deus, muito obrigado porque nós sabemos, isso não é uma dúvida, não é um questionamento, não é um sentimento, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, elas convergem para o nosso amadurecimento, para o nosso quebrantamento, para o nosso direcionamento. Senhor, muito obrigado, porque se nós não tivéssemos essa convicção, se nós não tivéssemos essa esperança, nós estaríamos mergulhados na tristeza, na angústia, na ansiedade, mas o Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é a razão pela qual nós caminhamos e prosseguimos em caminhar nesse tempo, nesse ano, nessa vida. Se não fosse pelo Senhor, ó Pai, nós já estaríamos perdidos, nós já estaríamos mergulhados na tristeza da nossa própria aflição. Mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso farol, o Senhor é o nosso cais, o Senhor é aquele que nos dirige os passos, e nós confiamos em Ti. Nós confiamos a Ti, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, o nosso ano de 2021, confiando que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor que é o dono da história, que controla o universo. Quem melhor do que o Senhor para reger a nossa vida? Quem melhor do que o Senhor
para ditar o compasso da nossa existência. Nós te amamos, Deus, e nós confiamos completamente em Ti. Ser com esse tempo, agora que teremos de louvor e também de meditação na Tua Palavra, e que não sejam apenas palavras que entrem nos nossos ouvidos e que são armazenados na nossa mente, mas que sejam palavras traduzidas em ações, que sejam conceitos traduzidos em valores, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar então a Deus juntos? Som. E boa noite, graça e paz. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és. Verdadeiro Senhor, verdadeiro, és verdadeiro. Glória, Senhor, e majestade, força e formosura estão diante de Ti, Senhor, no Teu santuário. Nós só temos a confiar no Senhor. Levantamos os nossos olhos e podemos enxergar, Pai. Há algo em nós que diz que nós podemos confiar. Confiar. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim,
Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim, meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está, porque Ele tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti. Vem do Senhor, vem do Senhor, meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro. Ah, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és nosso guarda. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo pode ser bem dentro de mim e leva a minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os Teus olhos
uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Leva a minha vida assim, e leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além. Imaginar muito além. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? E pedir que Deus desafie a nossa vida, fale ao nosso coração mais uma vez nessa noite? Pai, a nossa oração nessa noite é que sejamos desafiados pela Tua palavra. Pai, que o Senhor ache em nós verdadeiros trabalhadores, pessoas que se envolvam na Tua obra com alegria e com determinação, com garra, com vontade. Por isso, ministra ao nosso coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Hoje, diferente de todos os outros dias que a gente veio colocando dicas para ter um coração grato, dicas para se ter um coração confiante, dicas para se ter um coração cheio de fé, um coração esperançoso, hoje não tem dica nenhuma. Sabe por quê? Porque serviço não tem dica. Serviço é fazer. Serviço você não tem que ter, olha, dica para você ser um bom trabalhador. É trabalhando. Dicas para ser um bom servo, é sendo servo. Não tem dica. É trabalhando, é sendo. Então vamos entender um pouquinho o que está acontecendo nessa história aqui. E eu queria que você se imaginasse nesse contexto aqui. A Bíblia fala que havia um homem, o patrão, e ele ia fazer uma viagem. E ele falou assim, olha, agora eu quero 3 servos aqui, e eu vou distribuir agora os recursos, os bens, porque eu vou ficar um tempo fora. Eu vou ficar um tempo trabalhando, e eu vou confiar a vocês aquilo que eu quero confiar. E perceba que ele fala aqui que ele retribuiu segundo a capacidade deles. Então não adianta falar assim, o Senhor está me cobrando uma coisa que eu não tenho capacidade. O Senhor está me dando algo além daquilo que eu consiga fazer. Ele distribuiu de acordo com a capacidade. Então se ele deu, pode saber que ele está sabendo o que ele está fazendo. Então ele chegou para um e falou assim, olha, você aí, eu vou te dar 5 talentos. E você vai agora trabalhar. Você vai ser responsável por isso. Ele chegou para um outro e falou assim, olha, eu vou te dar 2 talentos. E chegou para o outro e falou assim, olha, eu vou te dar 1 talento. E ele foi, distribuiu os talentos conforme a capacidade deles. E a Bíblia fala que esse homem se ausentou do país. Foi embora. E ele falou o quê? Que eu voltaria. Perceba que o talento não foi coisa que ele deu e falou assim, olha, vocês façam do jeito que vocês quiserem, gastem do jeito que eu quiserem, eu vou voltar. E aí o que acontece? Esse primeiro aqui, ele falou assim, eu vou imediatamente, a Bíblia fala que imediatamente, ele pegou os 5 talentos que foram distribuídos para ele e ele começou a negociar. E agora nós vamos começar a pôr nossa criatividade para funcionar. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer com 5 talentos? O que eu posso fazer? Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso usar tudo isso? E vamos fingir aqui, vamos imaginar aqui que esse homem fosse um bom negociante. Ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma barraquinha na feira e eu vou trabalhar agora vendendo produtos na feira, vou montar minha barraquinha, vou montar meu negócio e vou começar a produzir. E rapidinho, ele investiu esse dinheiro. E o que aconteceu? A coisa agora deu muito mais do que ele investiu. A coisa frutificou. A capacidade que Deus tinha dado para ele, porque o Senhor tinha dado para ele, de negociar, de fazer as coisas, ele pôs em ação. Imediatamente aquilo ali dobrou. O segundo pegou, falou assim, vamos lá, a Bíblia fala, imediatamente também, ele pegou aquilo ali que ele tinha, os 2 talentos, e começou a mesma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu tenho capacidade? O que é aquilo? E aí teve uma ideia. Eu sou bom com cozinha. Eu e a minha mulher, nós somos joia com fazer pão, fazer bolo. Nós vamos abrir um negócio, uma padaria. E eles começaram aí a frutificar com aquilo que foi investido, aquilo que foi dado para ele.
Só que esse aqui, ele começou a falar assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, eu não vou sei fazer nada. Eu estou com medo que o homem vai chegar depois. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu tenho uma ideia. E o que que ele fez com a ideia dele? Eu vou enterrar. Aí ele pegou, arrumou um lugar, bem destampado lá, um lugar de mato. E ele falou assim, agora eu vou pegar o meu dinheiro, vou pegar a minha cava lá, meu machado, minha enxada, fez um buraco e enterrou o dinheiro. Resolvi o problema. Resolvido. Na hora que o homem voltar, eu tenho dinheiro para dar para ele. Passou-se o tempo, lá vem o homem, o dono dos talentos, que os talentos não eram dele, os talentos eram desse. E ele chega para o primeiro. Vamos lá? Prestação de contas. Um dia nós vamos prestar conta. Um dia nós daremos conta ao Senhor de tudo que Ele nos deu, de tudo que foi investido na nossa vida. Um dia esse dia vai chegar. E chegou o dia desse. E aí, o que que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Aí ele falou assim, Senhor, eu peguei imediatamente, eu comecei a negociar, e eu comecei a fazer as coisas, e aqui, estão os 5 que o Senhor me deu, e toma mais 5. Tem 10 talentos para dar para o Senhor. E aquele homem naquele dia falou assim, servo bom, servo fiel. Ele deve ter aberto um sorriso, falou assim, eu não falei que o cara era bom, eu investi e valeu a pena. Entra para o gozo do teu Senhor, estou feliz com você. E ele vai lá todo feliz, gozar, desfrutar da companhia eterna do Senhor. Chegou outro. E aí, como é que foi? O que que você fez com aqueles 2 talentos que eu te dei? Ele falou assim, Senhor, eu também imediatamente comecei a negociar. Aqui, estão os 2 talentos do Senhor, e tem mais 2 aqui, em dobro daquilo que o Senhor me deu. Ele falou assim, muito bom, servo fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E ele vai lá desfrutar do gozo do Senhor. E chega para o outro. E aí, o que que você fez com aquele 1 talento que eu te dei? Ele falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor é brabo, eu sei que o Senhor ia cobrar, eu sei que o Senhor aí, ia pegar no pé, e eu fiquei com medo de fazer besteira, eu fiquei com medo de não dar certo, e de perder o único talento que o Senhor me deu. Sabe o que eu fiz? Eu enterrei, mas presta atenção, está aqui, escondidinho, está aqui, está aqui, eu vou devolver ele para o Senhor, está aqui ele. E a Bíblia fala que nessa hora, a fisionomia já não foi boa dele. O que ele chamou ele? De servo mau, servo inútil. Se você tivesse deixado pelo menos para render no banco, nem que você não tivesse o dobro para me dar, mas alguma coisa ia ser diferente. E foi condenado a atitude daquele homem. E o que fica para a minha vida, para a sua vida, diante de uma parábola como essa, é algo que a gente tem que questionar. O que que nós temos feito? O que que nós temos feito com os talentos, com os dons que Deus tem nos dado? Porque com certeza alguma coisa você tem que eu não tenho. Alguma coisa eu tenho que você não tem. Ou tem alguma coisa que nós 2, nós 3, nós 4, juntando, podendo fazer muita coisa boa. Um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra, que outro sabe fazer a outra. E completa, e grandes coisas acontecem. O problema é que muitas vezes nós temos feito como aquele enterra o talento e fala assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não sei fazer, tem gente que faz melhor do que eu. E vou dizer uma coisa, tem muitos ministérios na igreja que estariam muito melhores do que você tivesse no lugar. Porque Deus tem dado um talento para você que você tem enterrado. E tem outro que pela necessidade, ele tem desenvolvido algo que nem é talento dele. Mas pelo coração de servo, pela vontade que ele tem de servir, e vê o buraco que está faltando, ele vai lá e faz. E aquele que está sentado, que tem o talento, que tem a capacidade, ao invés dele estar lá e se prontificar a ajudar, não, ele critica aquele que está lá, tentando fazer, capengando, mas ele está lá fazendo. Isso é um desafio para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos na igreja há anos,
e a gente não trouxe uma pessoa ao Senhor? Quantas vezes nós estamos anos no mesmo trabalho, no mesmo lugar que a gente trabalha, e as pessoas não sabem que a gente é cristão, não conhecem Jesus através da nossa vida, não veem Jesus através do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de comportar. Às vezes nós moramos na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma rua, há 20, 30 anos, e a pessoa nunca te viu indo para a igreja, falando de Jesus, ou chamando essa pessoa para falar, ou que a sua vida testemunhasse Jesus, a ponto dessa pessoa dizer, assim, olha, você é cristão, você segue Jesus, a sua vida não fez diferença nenhuma. Isso é um questionamento que nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida. Aquilo que eu tenho feito, a maneira com que eu tenho vivido, a maneira com que eu tenho me comportado, a maneira como eu tenho vestido, a maneira como eu falo, como eu expresso, a maneira como eu vivo, as pessoas veem Jesus em mim. A gente já falou isso várias vezes. A Bíblia do não cristão é a nossa vida. As pessoas têm que ver Jesus através de nós, da nossa maneira de viver. Se a gente não tem feito isso, alguma coisa está errada. Nós estamos como esse daqui, enterrando o talento. E vai vir o dia, e a gente falou muito sobre isso, sobre a volta, a gente espera a volta, Senhor Maranata, Senhor venha, tomara que seja esse ano. E se Ele vier, na prestação de contas esse ano, o que você vai ter para apresentar para Ele? Você vai ter um cesto cheio? Ou você vai ter um talento enterrado? Qual é a palavra que você vai ouvir da boca do Senhor? Servo bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Perceba que a fala que ele disse, porque teve 2 talentos, do que teve 5 talentos, foi a mesma. A diferença não estava se um pôs 2, um recebeu 2, outro recebeu 5. A diferença estava no coração, em produzir, em multiplicar aquilo que foi dado. Não é assim, porque deu 5 lá para a Mônica e deu 2 para mim. Ele deu segundo a capacidade, os 2 receberam o mesmo elogio. Servo bom, servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. O problema não foi que um recebeu 1, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 5. O problema estava no coração em servir. Esse saiu imediatamente e duplicou. Esse saiu imediatamente e duplicou. Esse daqui saiu imediatamente para enterrar. A diferença foi essa. E a condenação veio pela atitude, pelo comportamento que tiveram diante do que foi dado, daquilo que foi confiado nas mãos deles. Às vezes a gente tem tanta coisa que Deus tem nos dado. Deus tem nos confiado tantas coisas, a gente olhando para a nossa vida, olhando para a nossa casa, olhando para o nosso guarda-roupa, olhando para os nossos móveis, olhando para a nossa vida. A gente fala assim, Deus tem me dado tanto, muito mais do que a gente merece. E o que você tem feito com tudo isso? A gente falou isso várias vezes durante essa semana, várias vezes. O Senhor vai voltar, Ele vai voltar, e a gente aguarda isso. Mas o que Ele vai falar para você? Servo bom, servo fiel, estou feliz com você. Será que Deus tem sorrido para nós? Eu gosto de falar isso, aquela expressão que está lá quando Deus olhou para a vida de Noé, diante de uma nação toda corrompida, uma nação toda perdida, Ele olha para Noé, e existe uma versão na Bíblia da língua portuguesa, que fala assim, que Deus olhava para Noé, e Noé fazia Deus sorrir. Já pensou essa atitude? Deus olhando para Noé e falar assim, Noé, eu fico feliz com você. Será qual tem sido a expressão quando Deus olha para a nossa vida? Qual tem sido a expressão quando Deus olha para a sua vida, Kátia? Quando olha para a sua, Mary? Quando olha para a sua, Eliana? Quando olha para a sua, Mariana? Neto? Qual a expressão? Servo bom, servo fiel, estou feliz com a sua vida. Vem desfrutar agora, você trabalhou um bocado, você batalhou um bocado, entra agora no descanso, gozo, entra para o descanso do seu Senhor. Você trabalhou um bocado, agora você vem descansar, vem desfrutar daquilo que você fez. Que esse ano a gente possa realmente fazer. Às vezes fala assim, quando tudo voltar ao normal, eu quero me envolver mais. Tem muita coisa que você pode fazer nesse novo normal.
Tem muita coisa. As redes sociais nunca foram tão usadas ultimamente, e usadas para boas coisas. Pastor Jeremias, uma vez, lá de Belo Horizonte, estava falando assim, ele desafiou irmãos da igreja a ligarem para as pessoas, falou assim, olha, ligar aleatoriamente, qualquer telefone. Falou assim, olha, eu estou ligando, eu sou da igreja presbiteriana, no caso dele de Belo Horizonte, eu sou da igreja presbiteriana do Pina, e estou ligando que eu queria fazer uma oração com você. Quantas pessoas se chegaram na igreja por causa de um telefonema, por causa de uma mensagem? Quantas coisas nós podemos fazer, gente, mesmo estando dentro de casa? Quantas coisas nós podemos fazer sendo bênção na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos familiares? Estamos voltando a algumas atividades presenciais, com algumas limitações ainda, mas isso não impede da gente fazer diferença. Tem muita gente sofrendo nesse momento que nós estamos vivendo, porque não tem uma meta, não tem esperança, não tem fé, não tem confiança, não tem um coração grato. São pessoas que estão morrendo de tristeza, dentro dos seus apartamentos, fechados, longe de família, longe de todo mundo, e não conhecem o Senhor. Não conhecem essa meta que nós temos de vida, que é o seguir o Senhor. Quantas vezes nós podemos ser usados como instrumentos disso? Colocar debaixo do apartamento, da porta de um apartamento, uma palavra, mandar uma mensagem, fazer diferença, gente. Peça a Deus criatividade. Esses aqui, imediatamente eles saíram para negociar, para fazer alguma coisa. Deus tem nos dado estratégias, Ele precisa, Senhor, me dê estratégias, para que eu seja bênção nas mãos do Senhor. Eu não quero me apresentar diante do Senhor de mãos vazias. No dia daquele juízo, que eu vou me apresentar diante do Senhor, eu não quero ouvir da palavra do Senhor como esse ouviu, servo negligente, servo inútil, mas eu quero ouvir servo bom, servo fiel. Por isso me dê criatividade, o que eu vou fazer com aquilo que o Senhor tem me dado? Tem tanta gente aqui da igreja que é bom na cozinha, e distribui aí, vai lá, faz um bolo, e fala assim, olha, eu trouxe para você isso aqui, para orar pela sua vida, manda o bolo, manda um versículo, eu não sei, Deus vai te dar a estratégia, o talento, a criatividade, que Ele mesmo te deu. Deus tem dado para mim, Deus tem dado para a Valquíria, para o Pedro, para a Sônia, coisas diferentes, para você que está em casa aí, e pode estar achando assim, não tem jeito para mim, eu estou aqui, eu não posso fazer, eu já estou idoso, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Grandes coisas, estratégias Deus pode dar para você, mesmo você estando dentro de casa, mesmo você estando restrito em algumas coisas. A palavra, ela não está fechada, gente. A gente pode estar trancado dentro de casa, mas a palavra, ela não está aprisionada. Nós podemos estar todo mundo de amordaça aí, de focinheira, de máscara, o que você quiser usar, mas a palavra, ela não está fechada, ela não está muda. Precisamos usar isso. Nunca a gente pode tanto falar da palavra do Senhor e ter ouvidos para ouvir essa palavra. Nunca se teve tantas pessoas sedentas para ouvir sobre palavra de esperança, num mundo que está tão sem esperança. Nunca se pode falar tanto sobre fé, num mundo que está sem fé. Nós precisamos ser usados pelo Senhor, gente. Precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, usa a minha boca. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, eis-me aqui, usa-me com os talentos que o Senhor me deu. Eis-me aqui, eu estou servo, eu sou o servo do Senhor. E o meu desejo é ser usado para o engrandecimento do teu reino. Não existe coisa melhor na vida, gente, do que ser gasto na obra do Senhor. Não existe prazer melhor do que você chegar no final do dia, deitar sua cabeça no travesseiro e falar assim, hoje eu fui instrumento do Senhor na vida do fulano, louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de falar para aquela pessoa. Senhor, muito obrigado pela bênção que o Senhor me deu de orar com aquela pessoa, por poder ser boca do Senhor na vida daquela pessoa. Não existe prazer melhor do que esse, gente. E a gente passa o dia inteiro, dias e dias, e semanas e meses, e falar assim, acompanhou todas as novelas, todas as reprises de novelas você acompanhou, todos os jornais da televisão, sabe tudo, mas foi incapaz de ler a Bíblia, foi incapaz de falar de Jesus para alguém. Tem gente que fala assim, desde março eu estou trancado dentro de casa, desde março eu não faço nada, só comer. Eu falei, meu filho, tem tanta coisa que você pode fazer além de comer, tanta coisa. Que nesse ano, a gente possa ser desafiado pelo Senhor, por essa parábola dos talentos. Senhor, eu estou aqui, eu quero chegar no final do ano, e ao invés de apresentar 5, eu quero apresentar 10.
Ao invés de apresentar 2, eu quero apresentar 4. Eu não quero ser daqueles que enterram talentos. Mas aquilo que o Senhor me deu, eu quero usar para o engrandecimento do reino do Senhor. Com certeza, você tem alguma coisa. Com certeza. Não tem, eu falo assim, eu não sei fazer nada. Você sabe fazer. Teve um dia uma pessoa que chegou para mim, eu tinha chamado ela para ajudar a gente no berçário da igreja. Ela falou assim, Liliane, eu não sei trabalhar com bebê, não. Olha, eu não dou conta, não. Eu falei assim, como é que você criou 3 filhos? Você tem que saber. Não tem como. Os 3 meninos não sobreviveriam se você não soubesse lidar com criança, com bebê. Deus tem nos dado talentos. O problema é que, às vezes, a gente não quer pôr a mão no arado. A gente não quer se envolver. É muito mais fácil sentar, ouvir e criticar. É muito mais fácil. Mas o Senhor nos desafia a sermos bênção nas mãos dele. Se você hoje, como eu, quer ouvir essa palavra da boca do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero ser usado no teu reino. Senhor, eu quero ouvir da tua boca, servo bom, servo fiel. Eu queria te convidar a ajoelhar. Eu queria chamar o pastor Daniel aqui, como pastor da igreja, e pastor Mateus também, esses 2 que têm se levantado como anjos nesse lugar, que pudessem orar pela igreja, que pudessem orar por nós, que nós possamos ser desafiados por essa palavra, a fazer diferença aonde Ele tem nos colocado. Amém? Se puder, vão ficar de joelhos, você que está em casa, vão ficar de joelhos e vão falar assim, Senhor, nos ajuda. Senhor, meu Deus, meu Pai bendito, Deus de toda graça, de toda misericórdia, Deus que tem assistido o teu povo, Deus que tem olhado para nós com olhar de misericórdia, de bênção, de perdão, de restauração, Deus que tem trazido ao nosso coração alegria em servir, Deus que tem trazido ao nosso coração gratidão pelo privilégio que temos de servir. Pai bendito, muito obrigado. O Senhor tem chamado o teu povo à tua obra. O Senhor tem chamado a tua igreja a servir o Senhor e a tua igreja tem te servido. Tem entendido o papel pelo qual o Senhor nos colocou neste lugar. E nós clamamos que o Senhor continue levantando pessoas, arregimentando irmãos amados, pessoas a serem salvas, a serem trazidas para conhecimento do Senhor, para uma experiência viva contigo e também para caminhar na tua igreja, servindo uns aos outros. Que privilégio temos de servir ao Senhor através da tua igreja, servir aos irmãos por causa desse amor com que o Senhor derramou em nossos corações. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos instrumentos em tuas mãos. Não nos deixe ser negligentes, não nos deixe sermos relapsos, não nos deixe, ó Deus, sermos acomodados. Não nos deixe ficar descansados e em darmos desculpas e desculpas e desculpas. Deus, levanta um povo santo, mas um povo forte, um exército que possa empunhar a lança, o escudo da fé, a espada. Oh Deus, tantas são as armas que o Senhor nos dá para essa batalha. Levante, Senhor, a tua igreja nesse ano de 2021 e dá-nos a graça de, ao projetarmos esse ano, sermos instrumentos do Senhor, sermos servos do Senhor, sermos usados pelo Senhor para abençoar o teu povo, para compartilhar da tua palavra. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é sábado, amanhã é domingo.
Amanhã nós temos as programações normais da igreja, culto às 9 horas da manhã. Logo depois do culto da manhã, o pastor Daniel vai dar uma palavra de manhã. Aí teremos a nossa assembleia para prestação de contas de todo o ano de 2020. E depois, à noite, às 18 horas, nosso outro culto de celebração com o pastor Mateus, trazendo a palavra. Então, todo mundo está convidado a estar conosco em todas as programações da igreja amanhã. Então, Deus nos abençoe. Obrigado por todos aqueles que acompanharam com a gente aqui presencialmente, os outros que estão em casa, que Deus nos fortaleça, que a gente tenha um ano de 2021 realmente abençoado, independente do que vier. Porque nós temos, que o pastor Daniel pregou aquele dia, porque nós temos uma identidade no Senhor, nós já fomos abençoados. Isso não nos livra de passar problemas, dificuldades, todos nós vamos passar. Mas isso não quer dizer que nós temos a nossa identidade nele e que nós somos abençoados nele. Então, que nós possamos ter um ano de 2021 com todas essas metas bem claras no nosso coração, fortificando o nosso coração nele e trabalhando com esperança, firmemente, sem perder o alvo. Então, trabalhando, esperando, porque ele vai voltar e nós vamos dar conta do que ele está fazendo, do que nós estamos fazendo. Então, que a gente possa trabalhar e sermos encontrados aonde Ele mandou a gente estar, fazendo o que Ele mandou a gente fazer. Amém? Até amanhã. Deus nos abençoe. Beijo, beijo pessoal de casa. Deus abençoe.